Akira é um perdedor feio e degenerado que provou a baba da garota mais esquisita da escola. No entanto, tudo muda quando ele fica obcecado por ela, então ele decide rasgá-la para que possa quebrá-la e beber mais de seus sucos. Tudo começa na escola, quando um novo aluno com franja mais longa do que a vida de um cara gordo, Mikoto, se junta à turma e é colocado para sentar ao lado de nosso estranho protagonista, Akira. No início, Akira não pensa muito nela, mas em um dia, ele e toda a turma a veem como uma esquisita quando a encontram dormindo o tempo todo, se recusando a fazer amigos e até mesmo rindo como uma psicopata no meio da aula, enquanto a professora ensina por que fazer sexo 3 vezes por dia é a chave para o sucesso. A partir daí, Mikoto passa os dias sozinha até que um dia Akira a encontra dormindo depois da escola. E quando ele acorda, ela levanta a cabeça e encara Akira, que nunca viu seu rosto por completo antes. Ele diz a ela que é hora de ir para casa, então ela vai, deixando baba na mesa. Irmão. Sendo um degenerado interessado em saber como é ter sua cereja estourada, ele decide colocar o dedo na baba dela e provar sua boa sopa, irmão. Antes de perceber rapidamente o quão assustador ele era agora. Naquela noite, ele não consegue parar de pensar em como Mikoto realmente é bonita, e sonha com ela e como está dançando com ela em uma cidadezinha estranha. A partir daí, Mikoto está sempre na sua cabeça, até que um dia, na aula de ginástica, Akira fica doente e desmaia devido à febre. Em casa, o estado de Akira piora quando sua mãe diz que um colega de classe vem visitá-lo, e para sua surpresa, é Mikoto. Ela se senta na cama dele e explica que ele não está resfriado, mas sim tem abstinência, da mesma forma que um usuário de drogas teria. Aí ela pede para ele ser honesto e pergunta se ele lambeu a baba dela. Ao confessar que sim, Mikoto usa o dedo para pegar um pouco da própria baba e coloca na boca de Akira, mandando-o lamber. Ela então diz a ele para verificar a febre, e para surpresa de Akira, ele não está mais com febre. Quando ela vai embora, Akira pergunta como a baba dela pode deixá-lo doente, suspeitando que a baba dela é mágica e dá o mesmo efeito do pó branco mágico. Ao ouvir isso, Mikoto ri alto e garante que sua baba não é drogas, mas sim o que Akira vivenciou foi estar apaixonado, o que o surpreende. Ela continua que no dia em que ele acordou, ele se apaixonou por ela ao ver seu rosto e seu corpo está doendo para provar mais da garota que ele amava desde então. Isso deixa confuso e Mikoto vai embora, dizendo que espera que ele volte para a escola. Assim como ela disse, Akira voltou às aulas e está saudável, mas depois da escola ele a encontra esperando por ele e vai para casa com ele. Antes de se separar, ela oferece a ele mais baba. E quando questionada sobre o motivo, ela diz que ele precisa para evitar mais abstinência e febre. Então Akira lambe e diz que espera vê-lo todos os dias. A partir daí, torna-se rotina diária eles se encontrarem depois da escola e babarem. Mas lentamente, Akira começa a se apaixonar ainda mais por ela. No dia seguinte, no dia a dia, ele diz que a ama e quer ser seu namorado. Para responder, Mikoto pede que ele prove seu amor por ela. E quando ele tenta beijá-la, ela o impede, exigindo que ele faça algo que só ele pode fazer. Ela acrescenta que está disposta a esperar por ele, e ouvir isso dá uma ideia a Akira. De sua carteira, ele tira uma foto de sua paixão de longa data e explica que guardou essa foto por anos apenas para lembrá-lo de como ele sentia por ela. Porém, ele diz que depois de conhecer Mikoto, ele nem lembra que a foto existe. Então, para provar seu amor por Mikoto, ele rasga a foto em pedaços e afirma que daquele dia em diante Mikoto é sua namorada. De repente, Mikoto começa a vomitar sua saliva como se fosse seu suco de amor, e explica que isso sempre acontece quando ela está muito feliz. Ela então pergunta se ele é virgem, e quando ele admite que sim, Mikoto diz que ela é a mesma, e conta que desde o primeiro dia em que ela se sentou ao lado dele, uma voz dizia a ela que Akira seria o homem que estouraria sua cereja, Nami, e desde então ela espera que ele se apaixone por ela. Agora que é real, ela volta para casa, feliz por serem amantes. Um mês depois, na aula, Akira e seus amigos Gunner estão avaliando as meninas com base no quanto elas querem quebrar suas bochechas. Mas Akira está totalmente focado em Mikoto. E enquanto os outros dizem que suas bochechas estão secas porque ela é uma esquisita, Akira pessoalmente teria dado a ela 1000 pontos. Durante o recreio, seu amigo Uino ressalta que a parte de trás do tríceps parece um melão de menina. E quando Akira o toca, ele começa a imaginar Mikoto e como seus melões devem ser cremosos, Susibaka. Então Akira pede conselhos a Uino sobre o que um namorado e uma namorada devem fazer primeiro em seu relacionamento. Quando Bueno menciona dar as mãos, Akira fica animado e corre para ver Mikoto. Mais tarde, no caminho para casa, Akira tenta agarrar a mão de Mikoto, mas ela se afasta. E quando questionada sobre o porquê, ela diz que não há motivos para eles darem as mãos. Isso machuca Akira, que percebe que depois de um mês de namoro, eles não fizeram nada que um casal faria, exceto a dose diária de baba prendendo a mão de Mikoto, o que ela nunca esquece de fazer. No dia seguinte, ele pede mais conselhos ao Eno, que começa a suspeitar que Akira arranjou uma namorada, o que ele rapidamente repreende. Akira pergunta o que ele deve fazer antes de dar as mãos, e o Eno diz que ele deveria começar conversando mais com ela perguntando sobre seus hobbies e quem ela acha que ganharia entre Yamcha e Gojo.
Seguindo seu conselho, ele pergunta a Mikoto quais são seus hobbies depois da escola, e Akira espera que ela diga brincar de boneca Barbie ou brincar com homens coreanos com rosto de plástico. Mas para sua surpresa, ela diz que seus hobbies são tesouras, olho lateral bombástico. Quando solicitada a demonstrar, Mikoto dá a ele um lençol de pano, e debaixo da saia, ela tira uma tesoura que amarrou nos protetores de trama e corta o pano em forma de flores. Ele pergunta se está tudo bem para ela exibir sua abundância de branco assim, mas ela garante que se sente bem, desde que seja ele quem esteja olhando, deixando-o corado. Naquela noite, Akira tem outro sonho, mas desta vez girou em torno da tesoura e de Mikoto, deixando-o mais confuso. Então naquele dia, ele pede mais conselhos ao Ino, e o Ino fica ainda mais desconfiado, mas decide ignorar. Ele diz a Akira que deveria melhorar sua saudação, o que o confunde e o faz perceber que o Ino é apenas um perdedor sem vilão. A única língua que você fala é o fracasso. Então, quando ele tenta pensar mais sobre isso só o confunde ainda mais, percebendo que a garota com quem ele está namorando é alguém que mantém a tesoura em abundância. Depois da escola, ele vai para casa com Miko como sempre. E na hora de beber a baba dela, ela pede para ele abrir a boca e ela coloca nela o doce que está comendo. Quando ela está prestes a se afastar, Akira a abraça por trás. Mas ela rapidamente pula e usa a tesoura, quase o cortando, mas cortando apenas as caixas atrás dele. Ela diz a ele para nunca mais segurá-la sem permissão antes de partir. E embora Akira entenda, ele se sente ainda mais deprimido com o estado do relacionamento deles. No dia seguinte, o Ino aparece e lhe entrega lindos ingressos de cinema, dizendo que embora quisesse assistir com ele, decidiu assistir mais cedo e agora dá os ingressos para Akira de graça. Akira imagina Mikoto feliz indo ao cinema com ele, mas quando ele pergunta mais tarde, ela rejeita ir ao cinema com ele, Bru, dizendo que ela está ocupada. Mikoto então oferece a ele sua baba como de costume, mas o encontra no chão totalmente deprimido após ser rejeitado. Quando ela pergunta o que há de errado, ele explica como se sente como se eles não fossem um casal de verdade, vendo como eles não fazem o que os casais normais fazem. Porém, ela discorda e diz que eles têm um vínculo que compartilham na forma de sua baba. Mas vendo que ele precisa mais dela, ela decide provar seu amor por ele. Ela então o leva para algum lugar isolado, senta e diz-lhe para fechar os olhos até que ela termine de provar seu amor por ele. Mikoto faz beber mais baba dela, mas desta vez parece mais forte, fazendo seu coração bater mais rápido do que nunca e seu nariz sangrar, o que o confunde. Ela explica que é porque seu coração também batia forte quando ela babava nele, o que é uma prova do vínculo entre eles. E quando questionada por que seu coração está batendo rápido, ela diz que está fazendo algo especial por ele. Depois eles voltam para casa e Akira pergunta o que ela teria feito se ele tivesse aberto os olhos. Como resposta, Mikoto de repente puxa sua tesoura e ataca Akira, resultando apenas no corte de seu caderno, o que o deixa feliz por ter mantido os olhos fechados. Naquela noite, Akira sonha novamente com Mikoto, mas desta vez ela se apresenta a ele totalmente com uma boneca na cabeça e eles quebram até o colchão quebrar. No dia seguinte, ela percebe que ele está corando, e quando questionado sobre o motivo, Akira se recusa a responder. No entanto, ela rapidamente agarra a baba dele e quando sente o gosto, seu nariz começa a sangrar. Akira fica confusa com o que está acontecendo e diz a ele que ele é livre para fazer o que quiser em seu sonho, mas diz que nunca colocaria uma boneca na cabeça, sinalizando que sabe com o que ele sonhou. Quando ele tenta pedir mais informações, ela foge, recusando-se a lhe contar qualquer coisa. Dias depois, Akira termina suas tarefas de limpeza. E quando ele volta para a aula, ele fica chocado ao ver seu amigo covarde, o Ino, com a língua enfiada em uma garota, seu baka atrevido. O Ino de repente percebe Akira parado na porta, e ele rapidamente corre e pergunta nervosamente se Akira viu alguma coisa. Akira admite que viu tudo e pergunta se ele e a garota Oka estão namorando. O Ino confessa que eles estão juntos desde o primeiro ano e implora a Akira que mantenha o relacionamento em segredo. No dia seguinte, Akira não consegue parar de pensar no que testemunhou, e fica surpreso que ninguém na escola saiba que o Eno e o Okai estavam se beijando na sala de aula, muito menos namorando. No entanto, ele percebe que algo semelhante se aplica a ele e Mikoto, e que ninguém sabe sobre eles também. Seus pensamentos vão para os lábios de Mikoto, e ele começa a se perguntar como seria beijá-la, olho lateral bombástico. Depois da escola, Akira volta para casa com Mikoto e de repente ela para e diz que quer passar um tempo no parque. Akira concorda. E assim que eles se sentam, Mikoto explica que quer fazer o dever de casa juntos. Enquanto estudava, Akira conta como encontrou o Eno e Oka se beijando. Mas quando Mikoto mal reage, ele fica um pouco desapontado com a falta de interesse dela. Minha decepção é incomensurável. Mas então, do nada, Mikoto pergunta se ele quer beijá-la. Akira é pego de surpresa, mas acaba admitindo que quer beijá-la. Em vez de se aproximar, Mikoto tira um pequeno tubo de ensaio da bolsa e diz para ele segurá-lo. De repente, ela se move como uma transformação de Power Ranger e para com o rosto confuso antes de pedir a Akira que devolva o tubo. Ela então enche o tubo com saliva e diz a Akira para beber antes de dormir.
Naquela noite, Akira vai para a cama cedo, avisando a irmã para não incomodá-lo com mais nada. Então na cama, Akira abre o frasco cheio do suco do amor de Mikoto e bebe como Mikoto mandou. Ele percebe que tem um gosto estranhamente doce e quando dorme, sonha em ver Mikoto comendo um doce e oferecendo-lhe um pouco. Quando ele aceita, Mikoto dá-lhe o doce boca a boca, chocando-o. Ele timidamente pergunta se isso conta como o primeiro beijo, e Mikoto acredita que sim. Mas Akira argumenta que o verdadeiro primeiro beijo deles deveria acontecer quando ambos estivessem dominados por sentimentos. No dia seguinte, depois da escola, os dois voltam para casa juntos e Akira conta que fez o que ela pediu e que teve um sonho estranho envolvendo ela. Ao ouvir isso, Mikoto pede para ele segui-la até o parque e quando chegam a algum lugar onde ninguém os vê, ela pergunta mais uma vez se ele quer se beijar. No início, Akira fica tentado a fazer um trava-língua com ela, mas ele rapidamente tosse e diz que eles deveriam esperar até entenderem melhor seus sentimentos. Mikoto sorri docemente e concorda, fazendo Akira corar. No dia seguinte, na aula, Akira percebe Mikoto fazendo truques de circo com seu lápis e querendo entendê-la melhor. Ele tenta copiá-lo, mas acaba se envergonhando e perdendo muita aura. Depois da aula, Akira percebe seu colega gostoso, Ogata, olhando para Mikoto. E antes que ele possa dizer qualquer coisa, Winos de repente o agarra e começa a tagarelar fatos sobre como Kuririn seria o careca mais forte do universo de One Punch Man. Seus fatos. Enquanto Akira está distraído, Ogata segue Mikoto silenciosamente para fora da sala de aula, onde Ogata a alcança e pega a lixeira de suas mãos, oferecendo-se para ajudar. Quando Mikoto se vira para sair, ele a interrompe e pede que ela fique um pouco para que possam conversar um pouco mais. Enquanto caminham juntos, Ogata admite que há muito tempo queria conversar com ela, então pergunta sem rodeio se ela estaria disposta a sair com ele. Mais tarde, Akira e Mikoto voltam para casa juntos, e depois de vê-la ser seguida por um pedaço gostoso, Akira tenta perguntar sobre Ogata, mas Mikoto diz a ele para comer um pouco de sua saliva. Depois que ele faz isso, ela explica o que aconteceu antes. Ela conta que Ogata confessou e sugeriu que tentassem namorar, o que surpreende Akira. Ela diz que Ogata pensava que ela era uma vilã misteriosa, que provavelmente se parecia com Margot Robbie, por baixo da franja, o que o interessou. Mas também disse que não precisava ser sério e que eles poderiam simplesmente começar caminhando juntos para casa. Assustado com seu relacionamento, Akira pergunta o que ela disse a ele em resposta, e Mikoto diz que disse a Ogata para esperar até amanhã antes de dar uma resposta. Ao ouvir isso, Akira imediatamente diz que irá falar com Ogata e dizer que Mikoto já o tem como namorado. Mas Mikoto o impede e lhe diz com firmeza para não interferir em seus assuntos pessoais. Ela então vai embora, deixando Akira chateado. Naquela noite, Akira fica irritado ao pensar na situação. E como Ogata é o cara gostoso da classe que todas as garotas querem quebrar, Akira teme que Miko também possa escolhê-lo em vez da existência de perdedor de Akira. Na manhã seguinte, Mikoto opta deliberadamente por não usar capas de trama para fazê-la babar mais potente por seu amante destinado. Então, durante o intervalo, a gata se aproxima de Mikoto e pede a resposta que lhe foi prometida. Mas em vez de responder, Mikoto diz para ele fechar os olhos. Confusa, mas curiosa, Ogata faz o que ela pede, pensando que ele estava prestes a receber um beijo, mas Mikoto de repente empurra um dedo coberto de saliva em sua boca. Chocado, Ogata imediatamente questiona seu comportamento degeneradamente estranho, mas ignorando a reclamação, para perguntar como ele se sente. Ogata diz que não sentiu nada, e ao ouvir isso, Miko diz-lhe sem rodeios que ele nunca poderá ser namorado dela. Mais tarde naquele dia, Akira finalmente pergunta a Miko o que aconteceu entre eles, e ela calmamente diz que rejeitou Ogata e que não gosta dele. Aliviado, ele expressa o quanto estava com medo de que ela escolhesse Ogata em vez dele, mas Mikoto diz a ele para fechar os olhos para sua raspadinha de baba habitual. Quando ele faz isso, ela coloca saliva na boca dele e, ao ver que o nariz dele começa a sangrar, ela percebe que é ele. Após essa prova, Mikoto entrega a ele a capa da trama e admite que passou o dia inteiro sem usá-la. Vendo sua confusão, Mikoto explica que com a emoção de se tornar um comando, apenas a pessoa com quem ela se relacionou reagiria. E embora Ogata não tenha mostrado nenhuma reação, Akira reagiu. E por causa disso, ela agora acredita que Akira é o único homem com quem ela pode se relacionar. Ela sorri para ele com certeza de que ele é o único, e os dois continuam caminhando juntos para casa felizes, enquanto Akira secretamente mantém a cobertura da trama para sua sessão noturna. Na hora do almoço do dia seguinte, todos comem seus almoços caseiros e Akira percebe Bueno sentado por perto com um enorme sorriso no rosto enquanto mastiga sua comida. Curioso, ele pergunta por que está tão feliz. E Bueno explica ansiosamente que como o verão está chegando, as meninas vão começar a usar seus uniformes de verão, o que significa que ele poderá ver sua namorada e todas as suas tramas de Kirby em sua glória. Akira suspira e o chama de simplório por ficar tão animado com algo assim, mas Ueno rapidamente responde, dizendo que Akira não entenderia porque ele não tem namorada. Ao ouvir isso, Akira olha para Mikoto dormindo ao lado dele e começa a imaginar como ela ficaria em seu uniforme de verão, o que o faz entender como Ueno pode estar se sentindo.
Naquele momento, a mamãe bebê de Ueno, Oka, se aproxima e convida Mikoto para almoçar com ela. A turma inteira observa Mikoto acordar do sono e calmamente recusa a oferta de Oka, dizendo que ela nunca almoça e que Oka nunca mais deveria acordá-la daquele jeito. Em vez de se sentir ofendida, Oka simplesmente pergunta se ela pode sentar-se por perto e almoçar, e Mikoto dá de ombros e diz a ela para fazer o que quiser antes de voltar a dormir. Mas então, enquanto Oka está mastigando seu almoço, o cheiro de sua comida eventualmente acorda Mikoto, e Mikoto comenta que eles cheiram bem. Oka explica alegremente que gosta de cozinhar e lhe oferece um pedaço de omelete. E quando Mikoto dá uma mordida, toda a turma fica maravilhada ao vê-la se divertir. Então Oka oferece a Mikoto um pouco mais de sua comida, e quando eles veem que ela pode realmente gostar da comida, todos olham para Mikoto como se ela tivesse fundado a roda. Mais tarde naquele dia, Akira pergunta a Mikoto se algo aconteceu entre ela e Oka. E quando Mikoto pergunta o que ele quis dizer, ele a lembra de quando Oka estava alimentando seu almoço. Mikoto explica que Oka simplesmente perguntou se ela poderia comer em sua mesa e pronto. Mas ao ouvir isso, Akira admite que ficou feliz em ver outras garotas se aproximando dela, considerando que ela não fez nenhuma namorada desde que se mudou para lá. No entanto, Mikoto responde sem rodeios que ela não precisa de amigos, pois já o tem como namorado, e essas palavras deixam Akira ridiculamente feliz. Mikoto então oferece a ele um pouco de sua saliva como de costume, deixando-o beber sem saber que alguém está olhando. Naquela noite, Akira sonha com Mikoto alimentando-o com omelete, e quando eles estão prestes a ficar picantes, ele acorda de repente. Na manhã seguinte, Ueno espera ansiosamente pela aula de ginástica porque espera ver sua namorada vestindo um uniforme esportivo. No entanto, os meninos logo descobrem que praticarão judô indoor, enquanto as meninas farão uma corrida de revezamento. Durante isso, Mikoto participa, mas acaba tropeçando e caindo, arranhando gravemente o joelho. A professora manda ela ir até a enfermaria e Oka aparece, explicando que faz parte da comissão de saúde e vai acompanhá-la até lá. Ao chegarem à enfermaria, descobrem que não há ninguém por perto. Então Oka decide tratar ela mesma do ferimento de Mikoto e faz um curativo cuidadoso em seu joelho. Depois de terminar, Oka pega casualmente uma bebida na geladeira e começa a beber. Mikoto pergunta se é permitido retirar coisas da enfermaria, e Oka explica que usa a geladeira para guardar suas próprias bebidas, já que trabalha no comitê de saúde. Ela oferece sua bebida a Mikoto, dizendo que ela deve estar com sede depois do comício, e Mikoto aceita. Oka então bebe novamente e admite que quer ser amiga de Mikoto porque a acha interessante. Mas Mikoto rejeita imediatamente a ideia, dizendo que prefere ficar sozinha. Ao ouvir isso, Oka se recusa a desanimar e simplesmente diz a Mikoto que se ela mudar de ideia, ela ficaria feliz em se tornar amiga dela. Enquanto Oka se prepara para sair, Mikoto de repente chama por ela e aponta para seu joelho, que agora está sangrando da mesma forma que o dela antes. Oka está confusa sobre por que de repente ela teve o mesmo ferimento. Sem explicar, Mikoto se levanta e corta levemente a própria mão. Então ela baba no dedo antes de dizer a Oka para colocá-lo na boca. Embora hesitante, Oka finalmente faz isso e Mikoto diz a ela para olhar para sua mão novamente. Começa a sangrar como o de Mikoto e Mikoto explica a ela que com base em seus ferimentos, eles estão conectados. Oka parece completamente confusa com a explicação e Mikoto gentilmente segura a mão machucada de Oka e pede desculpas por machucá-la 2 vezes. Tentando permanecer positivo, Oka sugere que talvez essa estranha conexão seja um sinal de que eles deveriam se tornar amigos, mas Mikoto ainda se recusa a explicar que Oka não é a única pessoa com uma conexão com ela. Curiosa, Oka se aproxima e pergunta se ela se refere a Akira, surpreendendo Mikoto. Oka então revela que os viu juntos no dia anterior enquanto caminhavam para casa e como ele estava bebendo a baba de Mikoto. E foi esse momento que a deixou curiosa sobre Mikoto em primeiro lugar. Agora fascinado, Oka pergunta se o corpo de Akira reage da mesma forma após engolir a saliva de Mikoto, e Mikoto confirma. Ela explica que suas condições físicas e emocionais podem ser transferidas para ele, permitindo que eles se entendam sem falar. Oka fica ainda mais interessado nela depois de ouvir isso. Mas Mikoto decide ir embora, dizendo que embora Oka possa achá-la intrigante, ela ainda não quer mais amigos. Antes de ir, ela lembra Oka de cuidar do ferimento. Mais tarde naquele dia, Mikoto alimenta Akira com saliva novamente, e de repente Akira estremece de dor nas mãos e nos joelhos, o que faz com que Mikoto se desculpe imediatamente. Na manhã seguinte, Ueno diz a Akira que planeja convidar Oka para almoçar com ele. Akira fica confuso e lembra que eles estão namorando secretamente, então isso não faria sentido. Mas Ueno insiste que eles podem se comunicar telepaticamente por causa do relacionamento deles. Quando começa o intervalo para o almoço, Ueno fica olhando para Oka do outro lado da sala. E nessa hora, Mikoto se levanta e Oka logo a segue. No corredor, Oka interrompe Mikoto e pede que ela prove sua saliva para que ela possa entender por que ela queria fazer amizade com ela. Após prová-lo, Mikoto se surpreende com o quão doce e saboroso é, dizendo que é o mais doce que ela já provou. Oka admite que estava se imaginando beijando Ueno logo antes de pedir a Mikoto para prová-lo, e isso lhe deu a emoção que Mikoto está sentindo agora.
Mas vendo que Mikoto nunca provou uma baba tão doce, Oka percebe que Mikoto nunca beijou Akira antes. Mikoto fica em silêncio, o que faz Oka mudar rapidamente de assunto. Ela pega um bento e explica que acidentalmente preparou muita comida e oferece Mikoto para compartilhar. Antes que Mikoto possa recusar, seu estômago ronca alto. Envergonhada, ela admite que pulava refeições com facilidade, mas desde que ela almoçou com Oka, seu corpo tem desejado comida. Oka felizmente sugere que eles comecem a comer juntos com mais frequência e diz que mesmo que nunca se tornem amigos íntimos, ela ainda espera que eles possam se dar bem. Enquanto isso, Ueno reclama com Akira sobre o quanto ele quer almoçar com Oka. Naquele momento, os dois meninos de repente percebem Mikoto e Oka sentados juntos e compartilhando uma refeição. Observando-os à distância, Akira não consegue deixar de pensar que sua namorada continua misteriosa como sempre. No dia seguinte, os meninos têm treino de futebol e o treinador espera encontrar alguém talentoso o suficiente para se destacar e ser o próximo Messi. Mas rapidamente fica claro que todos os alunos são simplesmente vagabundos pela maneira como chutam a bola. No entanto, acaba sendo um esquema que os meninos fizeram. Como toda vez que a bola sai de campo, eles têm uma visão da aula de natação feminina nas proximidades. Durante a vez de Winnow, ele tem a chance de ver sua garota em um maiô, cobrindo suas tramas maravilhosas e reportando aos meninos para dizer-lhes o tamanho de sua arma, para comparar com o resto das meninas da classe. Eventualmente, é a vez de Akira recuperar a bola e sua missão é julgar as armas de Mikoto. Mas quando ele está prestes a chutar a bola para fora da quadra, ele vê Mikoto e seu coração começa a disparar. Distraído, ele tropeça na bola e perde completamente a chance de dar uma olhada adequada, decepcionando o resto dos manos. Mais tarde naquela tarde, Mikoto está comendo um picolé, casualmente quando Akira pergunta se aquela foi sua última aula de natação da temporada. Mikoto diz a ele que ainda haverá mais algumas sessões após as férias de verão. Então, quando ela termina o picolé, ele olha para a baba saborosa dela e acidentalmente deixa cair o próprio picolé. Então eles param em um parque e Akira de repente percebe o leve cheiro de suor de Mikoto depois de nadar, o que estranhamente o deixa mais consciente da presença dela e ele começa a cheirar. Quando ele percebe que ela está olhando para ele com uma expressão fria, ele rapidamente para de agir de forma suspeita. E antes que ela o corte em pedaços, a chuva de repente começa a cair. Como nenhum deles trouxe guarda-chuvas, eles correm para debaixo de uma árvore próxima para se proteger. Akira espera a chuva diminuir quando Mikoto inesperadamente se agarra a ele, e o momento faz perceber que a chuva repentina pode realmente estar ajudando em sua situação. Sentindo seu perfume incrível de perto, ele pergunta se ela está usando algum perfume. Mas Mikoto diz que não, e explica que seu cheiro vem simplesmente do suor do dia. Ela então lambe o próprio suor, e ao sentir o gosto do sal, isso a lembra da água no mar e de como ela adora ir para o mar. De repente, ela o oferece para lamber seu suor. E quando faz, ele pode ver os sentimentos dela na forma de ela ser feliz no mar. Ao ver isso, Akira reúne coragem e pergunta se ela gostaria de ir à praia com ele nas férias de verão. Depois de pensar por um momento, Mikoto sorri e concorda. Porém, quando as férias de verão começam, eles não marcaram uma data para o encontro na praia, e tudo o que fazem é continuar se encontrando regularmente para que Akira possa beber a saliva que ela lhe oferece. Em diversas ocasiões, ele tenta falar sobre o encontro na praia, mas toda vez Mikoto sai logo depois de dar-lhe o suco de baba de costume, deixando-o frustrado. Eventualmente, Akira cria coragem para falar da viagem à praia novamente, e, como já são férias de verão, ele sugere que eles finalmente vão. Mikoto diz a ele que está atualmente com o pai, o que inicialmente o decepciona. No entanto, ela acrescenta que eles ainda podem ir juntos na semana seguinte. Depois que ela sai, Akira comemora com entusiasmo, e quando chega em casa, sua irmã imediatamente percebe que ele parece excepcionalmente feliz. Naquela noite, Akira sonha em correr na praia com Mikoto, que está de maiô, e fica estranho quando ela se transforma em sereia. Então chega o tão esperado dia, e Akira corre para a estação de trem onde vê Mikoto esperando por ele. Quando ela se vira para cumprimentá-lo, ele percebe que ela fez o inverso de Michael Jackson com o bronzeado, e Mikoto explica que se queimou de sol porque seu pai mora perto da praia. Então eles embarcam juntos no trem, e Akira não consegue deixar de olhar fascinada para seu novo bronzeado. Depois de chegar à praia, Mikoto vai se trocar enquanto Akira observa a atmosfera animada do litoral. Atmosfera. Quando Mikoto finalmente retorna vestindo seu maiô, Akira fica instantaneamente cativada por sua aparência. Quebrando o silêncio, Mikoto pergunta se ele quer comer algo primeiro. E antes que ele possa responder, ela o leva a uma pequena loja onde compra um macarrão. Akira ouve um casal onde o homem paga a comida e tenta fazer o mesmo, mas vê que Mikoto já pagou pela comida. Quando o macarrão chega, ele vê seu estranho pedido de macarrão com acompanhamento de gengibre vermelho e fica curioso. Ao vê-lo, ela lhe oferece uma mordida e, quando ele prova, o macarrão tem um sabor surpreendentemente bom para ele. Depois de terminar a refeição, eles voltam para a água para nadar, e Akira rapidamente percebe que Mikoto é um excelente nadador pela forma como o deixou com facilidade. Ela diz a ele que nadou a maior parte da vida, mas diminui a velocidade para que ele possa acompanhá-la.
Enquanto nada, Akira não consegue deixar de admirar sua figura e fica curioso por ela usar um pano para cobrir sua capa cor de pêssego. Quando ela o pega olhando, ela explica que geralmente carrega a tesoura durante a natação. Mas depois que ela se bronzeou, ela precisa do pano para cobrir a linha do bronzeado em forma de tesoura, o que instantaneamente faz com que o nariz de Akira comece a sangrar. Mais tarde naquele dia, os dois pegam o trem para casa juntos e Mikoto diz feliz que se divertiu muito durante a viagem. Akira se esforça para responder porque ainda está confuso com tudo o que aconteceu antes e curioso para saber como realmente se sente. Mikoto decide verificar provando sua saliva. No momento em que ela faz isso, seu nariz também começa a sangrar, e Akira admite que ficou tão animado que seu Jin magro se transformou em Johnny gordo devido à sua linha bronzeada. Para sua surpresa, Makoto pergunta calmamente se ele quer ver novamente. Quando ele timidamente admite que sim, ela diz que ele terá que esperar até o próximo ano para ter outra chance. Com isso, o agitado encontro na praia chega ao fim. Poucos dias depois, Akira sai para fazer compras. E enquanto folheava a seção de livros, ele de repente encontra Oka, que afirma alegremente que o destino deve tê-los unido. Acontece que é o último dia das férias de verão, ela sugere que tomem um sorvete. Akira hesita, mas Oka agarra seu braço e insiste que eles talvez não tenham outra chance de sair assim. Eles finalmente se sentam em um pequeno café com seu sorvete. E enquanto Oka conversa energicamente, Akira se esforça para se concentrar na conversa porque continua percebendo o tamanho de seus filhotes gêmeos. Tentando ser casual, ele diz a ela que se o Ueno descobrisse que eles estavam comendo juntos sozinhos, ele poderia ficar chateado. Mas Oka imediatamente ri e diz que sempre que ela passa um tempo sozinha com o Ueno, ele está sempre elogiando Akira, dizendo que ele é um bom homem, então provavelmente não se importaria que eles saíssem. No entanto, Akira de repente percebe algo quando ouve Oka chamar Ueno pelo primeiro nome. Curioso, ele pergunta se eles já estão tão perto assim. Oka casualmente confirma e diz brincando que depois de tudo que fizeram juntos, usar os primeiros nomes é natural. Ouvir isso faz Akira imaginar Mikoto chamando pelo primeiro nome. O pensamento estranhamente o deixa um pouco triste, porque ele duvida que ela faria isso. De repente, Oka se aproxima e sussurra suavemente o nome de Akira perto de seu ouvido. Um momento inesperado o deixa instantaneamente confuso. Confuso, ele pergunta o que ela está fazendo, e Oka simplesmente prova um pouco de seu sorvete e diz provocativamente que deve estar pensando na garota de quem gosta, chamando-o pelo primeiro nome. No dia seguinte, na escola, Akira e Ueno estão conversando quando Oka passa por eles. Lembrando de ontem, Akira pergunta ao Ueno se Oka mencionou alguma coisa sobre o que aconteceu outro dia. Ueno diz que não mencionou nada e pergunta se aconteceu alguma coisa, mas Akira rapidamente decide não explicar. Percebendo o bronzeado de Akira, Ueno pergunta se ele foi à praia recentemente, e Akira rapidamente mente dizendo que foi com sua irmã, o que faz Ueno rir e provocá-lo por ser solteiro. Em outro lugar durante o almoço, Oka está sentada com Mikoto, e casualmente diz a Mikoto que conheceu Akira no dia anterior. Isso imediatamente chama a atenção de Mikoto, e Oka continua explicando que eles conversaram sobre usar os primeiros nomes, e ela suspeita que Akira provavelmente gostaria que Mikoto o chamasse assim. Quando Mikoto não responde, Oka rapidamente prova a saliva de Mikoto e percebe que Mikoto também quer secretamente que Akira a chame pelo nome. Depois de provocar Mikoto sobre isso várias vezes, Mikoto diz sem rodeios que não é da conta dela e vai embora. Ao vê-la sair, Oka não consegue deixar de pensar que Mikoto é fofo. Mais tarde naquela tarde, Akira e Mikoto voltam para casa juntos, e Akira sugere que parem no parque para uma pequena pausa. Mikoto concorda e Akira se oferece para comprar bebidas para os dois. Ao retornar, encontra Mikoto já dormindo no banco. E vendo como ela está dormindo pacificamente em um lugar tão aberto, Akira pensa brevemente em como ela deve ser confiante para adormecer tão facilmente em público. Ele tenta acordá-la, mas todas as suas tentativas falham, pois ela permanece completamente adormecida. Enquanto olha para ela, seus olhos se voltam para o ouvido dela, dando-lhe uma ideia. E depois de pensar um pouco, ele a chama suavemente pelo primeiro nome. No momento que ele diz isso, Mikoto acorda de repente. Ela sorri timidamente e pergunta o que há de errado. Aturdido, Akira rapidamente lhe entrega a bebida e explica que não queria que ela esquentasse enquanto ela dormisse. Enquanto eles ficam sentados em silêncio, Akira continua se lembrando do sorriso que ela deu a ele quando ele chamou seu nome. Querendo ver aquela expressão novamente, ele tenta dizer o nome dela mais uma vez, mas perde a coragem ao perceber que ela o observa. Naquela noite, Akira vai dormir pensando no sorriso de Mikoto, e em seu sonho ele se imagina tirando uma foto dela e capturando aquela mesma bela expressão. Na manhã seguinte, ele tira uma câmera de seu quarto e, mais tarde, pergunta a Mikoto se pode tirar uma foto dela. Ela pergunta por que ele quer um, e Akira explica que, como estão namorando, ele acha que deveria pelo menos ter uma foto da namorada. Depois de ouvir isso, Mikoto permite que ele tire fotos. Enquanto Akira se prepara, ele pergunta se ela pode sorrir para a foto, mas Mikoto diz sem rodeios que não adianta forçar um sorriso falso.
Akira tenta negociar dizendo que prefere ela sorrindo na foto, mas Mokoto recusa e vai embora. Quando ele volta para casa naquele dia, Akira fica pensando na resposta dela e fica um pouco desapontado. No dia seguinte, Akira espera por Mikoto no ponto de encontro habitual e percebe que ela está atrasada. Enquanto ele espera, alguém o cumprimenta de repente e é sua antiga paixão, Hayakawa. Ela o cumprimenta e o lembra de como eles estiveram na mesma turma por 3 anos e como já trabalharam juntos no conselho estudantil. Akira fica nervoso e luta para responder normalmente. Mas então Hayakawa pergunta se ele gostaria de tomar um café para que eles possam conversar. Depois de pensar um pouco, Akira recusa educadamente, explicando que está esperando por alguém. Hayakawa entende e diz que eles deveriam sair outra hora antes de partir. Assim que ela se vai, Akira de repente percebe Mikoto escondido, observando silenciosamente a distância. Ele pergunta por que ela estava escondida ali, e Mikoto diz calmamente que parecia que ele estava gostando da conversa, então ela não quis interromper. Quando eles começam a caminhar juntos para casa, Akira percebe que Mikoto parece estranhamente quieto. Depois de um momento, ela aponta que Hayakawa é a mesma garota por quem ele teve uma queda no passado, mas Akira rapidamente diz que isso foi há muito tempo. Tentando entender a reação dela, ele pergunta se ela teria ficado chateada se ele tivesse ido tomar um café com Hayakawa. Em vez de responder diretamente, Mikoto dá a ele um pouco de sua saliva para beber e quase imediatamente, Akira começa a chorar. Mikoto explica que se ele tivesse ido com Hayakawa, ela não teria ficado com raiva, mas teria ficado arrasada sabendo que ele escolheu Hayakawa em vez dela, e as lágrimas que ele está sentindo representam esses sentimentos. Ao ouvir isso, Akira sinceramente diz a ela que embora Hayakawa ainda seja muito bonita, ela não é nem de longe tão bonita quanto a garota por quem ele está verdadeiramente apaixonado. Um pequeno sorriso aparece no rosto de Mikoto, fazendo o coração de Akira disparar. Reunindo coragem, ele pergunta se pode tirar uma foto dela sorrindo daquele jeito para guardá-la para sempre. Mikoto concorda docemente, mas quando ele finalmente tira a foto, de repente faz uma expressão boba em vez de sorrir normalmente. Akira reclama, mas ao olhar decide ficar com ele. Ele o coloca na carteira e diz que vai valorizá-lo de qualquer maneira, fazendo Mikoto soltar saliva de felicidade. No dia seguinte, na escola, Mikoto participa de uma corrida durante os treinos e acaba competindo contra Yajima, o corredor mais rápido da turma. Oka aplaude ruidosamente ao lado, como sempre faz. Após a corrida, Yajima brinca que é injusto que Mikoto consiga acompanhá-la mesmo sem um treinamento sério. Impressionada com sua velocidade, ela convida Mikoto para ingressar no clube de atletismo, mas Mikoto recusa sem hesitação. Em vez disso, Yajima pede que ela pelo menos prometa que participará da corrida de revezamento durante o próximo festival esportivo. Depois da escola, Akira toca no assunto enquanto eles caminham juntos para casa, e ele diz que ouviu dizer que ela fará parte da equipe de revezamento de Yajima. Quando Mikoto confirma isso, Akira admite que acha isso bastante impressionante, já que Yajima já ganhou um campeonato municipal. Mikoto menciona casualmente que Yajima também tentou recrutá-la para o clube de atletismo. Surpreso, Akira pergunta se ela está pensando em ingressar. Mas Mikoto lembra que se ela entrasse para o clube, ela teria que ficar depois da escola para praticar, e eles não poderiam mais voltar para casa juntos. Dominado pelo carinho, Akira tenta instintivamente abraçá-la, mas Mikoto rapidamente se esquiva e o avisa mais uma vez para não tentar avançar na trama sem a permissão dela. No dia seguinte, Mikoto treina para a corrida de revezamento na hora do almoço, e Oka chega trazendo uma bebida para ela e pergunta por que ela parece cansada ultimamente. Mikoto explica que optou por praticar durante o almoço em vez de ficar até tarde depois da escola. Oka lhe lança um olhar desconfiado e diz que Yajima mencionou que com o treinamento adequado, Mikoto poderia até competir em nível nacional. Em vez de perseguir essa oportunidade, Oka brinca que Mikoto está mantendo suas duas lindas pernas apenas para seu papai Akira. Mikoto imediatamente diz a ela para parar de brincar, mas Oka diz com segurança que o verdadeiro motivo pelo qual ela não vai entrar no clube de atletismo é por causa de seu namorado e como eles não podem voltar para casa juntos se ela decidir entrar no clube. Envergonhado com o comentário, Mikoto rapidamente encerra a conversa e volta a praticar. Da janela da sala de aula, Akira observa silenciosamente seu treino e se sente orgulhoso. Porém, naquela noite, Akira começa a sentir ciúmes. Agora sabendo que com Mokoto fazendo novos amigos, ela não é mais apenas dele. No dia seguinte, na hora do almoço, Oka dá mais comida a Mikoto e menciona que Akira pegou um resfriado logo antes do dia de esportes. Quando Oka pergunta se Mikoto está desapontado por poder perder sua corrida, Mikoto diz sem rodeios que não é da conta dela. Em vez disso, Mikoto revela que planeja visitar a casa de Akira mais tarde naquele dia. Oka sorri e diz que uma vez visitou Bueno quando ele também estava doente. Ela então sussurra o molho secreto que usou para ajudá-lo a se recuperar mais rápido. Naquela noite, Mikoto chega na casa de Akira, dizendo que está aqui para entregar bilhetes. Sua irmã a cumprimenta e a leva até seu quarto. Mikoto pergunta como ele está se sentindo, e Akira admite que ainda se sente péssimo e brinca que esperava vê-la correr durante a corrida de revezamento de amanhã.
Mikoto responde dando-lhe a habitual troca de saliva. E no momento em que Akira prova, de repente ele vê um lindo dia de sol e sente que agora está saudável. Sem dizer muito mais, Mikoto sai silenciosamente e Akira não sabia que durante sua visita, Mikoto estava usando uma roupa picante só para ele depois que Oka lhe deu o molho secreto. Naquela época, durante o tempo em que Ueno estava doente, Oka ofereceu-lhe para pedir qualquer coisa, e Ueno pediu que ela usasse um maiô para ele. Ela concordou e se apresentou a ele da forma mais intrigante, mas deixou claro que ele podia olhar, mas não tocar, o que o deixava saudável. Então, quando chega o dia dos esportes, Akira aparece com uma aparência muito mais saudável. Makoto agradece a Oka, mencionando que seu método picante funcionou tremendamente. Oka pergunta a Mikoto se ela fez exatamente a mesma coisa que fez, mas Mikoto explica que ela simplesmente o usou por baixo do casaco. Oka pergunta por que ela não mostrou a ele, e quando Mikoto se recusa a dizer, Oka prova a saliva de Mikoto para confirmar algo, e percebe que Mikoto era simplesmente tímido demais para mostrar diretamente. Só então, a corrida de revezamento está prestes a começar. Oka encoraja Mikoto com entusiasmo, dizendo-lhe para fazer bom uso das pernas fortes que ela costuma usar para envolver Akira. Então, quando a corrida começa, Akira observa nervosamente. Alguns garotos próximos começam a falar sobre como querem ser esmagados pelas coxas de Mikoto, o que o irrita. Mas antes que ele possa reagir, Oka começa a torcer por Mikoto. Então, quando Mikoto finalmente recebe o bastão, ela corre para alcançar o primeiro colocado. Estando lado a lado, ela precisa de um pequeno impulso, e isso vem na forma de Akira gritando seu nome, levando ao seu limite e garantindo o primeiro lugar para sua equipe ao chegar à linha de chegada. Cercada de colegas parabenizando-a, Mikoto agradece a todos, e a Jima se aproxima novamente e mais uma vez a convida para ingressar no clube de atletismo. E desta vez, Mikoto realmente considera isso, embora ainda hesite. Depois da escola, Akira corre para seu armário e percebe que seu crachá foi roubado. Confuso, ele dá de ombros e mais tarde conhece Mikoto. Para sua surpresa, Akira a incentiva a ingressar no clube de atletismo. Mikoto pergunta por que a mudança repentina de opinião, e Akira admite que a princípio gostou da ideia de ela recusar o convite por causa dele. Mas depois de vê-la correr na corrida de revezamento, ele percebeu que ela tinha um verdadeiro talento. Makoto escuta em silêncio antes de dar-lhe um pouco de sua saliva novamente. Quando ela o vê sorrindo instantaneamente, Makoto diz que sabe que ele não estava sendo completamente honesto. Ela então levanta ligeiramente a saia e revela o crachá desaparecido preso em sua perna, declarando que sabe como ele quer manter ela e suas pernas suculentas para si, o que ele não pode recusar. Algumas noites depois, Akira tem um sonho febril onde Mikoto perdeu seu uniforme e diz a ele para pegar seus melões. Depois de acordar, a sensação do sonho parece tão real que ele fica imaginando como era suave. Não querendo ser Dizzy McGee em uma manhã de domingo, ele sai correndo do quarto. Mas quando chega à cozinha, a irmã oferece-lhe alguns pãezinhos de carne. No entanto, Akira mal consegue se concentrar no que está dizendo porque os pães de carne parecem espremidos. Então ele sai rapidamente de casa. Tentando se distrair, Akira vai até uma loja de mangá. Ele abre um livro aleatório, esperando que isso o ajude a esquecer o sonho. Mas o livro apresenta a ele os cachorrinhos gêmeos do diabo, então ele sai rapidamente da loja. Sem saber para onde ir, ele caminha em direção à ponte onde frequentemente encontra Mikoto. Enquanto está ali, ele olha para o caminho que ela costuma seguir quando volta para casa e se pergunta onde ela realmente mora. Sem pensar muito, ele começa a vagar pelo caminho. Eventualmente, ele chega perto de um complexo de apartamentos e passa pela sua cabeça que Mikoto pode morar em algum lugar por ali. No momento em que ele pensa em ir embora, Mikoto de repente sobe em sua bicicleta. Vê-lo ali a surpreende e ela pergunta por que ele está parado na frente de onde ela mora. Akira fica chocada ao saber que é realmente aqui que ela mora. Envergonhado, ele afirma que estava apenas vagando pela vizinhança e acabou aqui por coincidência. Ele se prepara para sair, mas Mikoto o convida casualmente para tomar um chá, já que ele já está lá. Assim que eles entram, Mikoto tira a jaqueta, revelando um suéter quente por baixo, e o contorno de suas tramas o faz querer correr até o banheiro e atirar. Tentando manter a calma, ele se senta enquanto Mikoto vai até a cozinha preparar o chá. Deixado sozinho, Akira tenta se equilibrar, mas seus olhos logo vagam em direção à cama de Mikoto. A curiosidade leva a melhor sobre ele, e ele se aproxima para sentir o cheiro e se lembrar do cheiro do suor do sono dela. Mas Mikoto retorna naquele exato momento e o pega. Quando ela pergunta o que ele está fazendo, Akira rapidamente mente e sai da situação. Então eles se sentam juntos tomando chá, e Mikoto pergunta se havia algo que ele queria contar a ela antes. Akira nega, mas ele se pergunta se está sozinho com ela, são os deuses do anime querendo que ele quebre suas bochechas. Ele se aproxima para beijá-la, mas o medo o impede, sabendo que Mikoto pode machucá-lo gravemente se ele ultrapassar os limites. À medida que a noite chega, nuvens escuras se acumulam e a chuva começa lá fora. Mikoto se levanta para acender as luzes, mas de repente um trovão cai alto, assustando-a e fazendo-a cair em direção a Akira, mas ele instintivamente a pega. Termina com ele em uma posição perfeita para sentir seus melões e a tentação passa por sua cabeça. Mas Mikoto imediatamente pega sua tesoura e o ameaça antes que ele possa fazer qualquer coisa.
Perturbado, Akira finalmente confessa que sonhou em tocar seus melões e que não consegue parar de pensar nisso. Mikoto calmamente pergunta a ele como foi no sonho, e enquanto ele descreve a sensação de pudim, ela vai e experimenta ela mesma. Então dá a ele um pouco de sua saliva habitual para ele provar, para que ele possa se lembrar da sensação. Isso faz Akira corar e até chorar de alegria com o gosto da saliva. Mas então Mikoto se ajoelha na frente dele e diz que ele pode tocar nos melões dela se quiser, chocando-o completamente. A princípio, ele começa a falar sobre como eles não deveriam ter pressa e que precisam ter seus sentimentos sob controle. Mas Mikoto interrompe e diz que a oferta desaparecerá se ele não agir antes que ela conte até 3. No momento em que ela começa a contar, Akira rapidamente pega um melão. E no calor do momento, ele se inclina sobre ela e a empurra para baixo. Mikoto tenta pegar sua tesoura novamente, mas antes que ela possa, Akira se move em direção à sua orelha e começa a lambê-la, fazendo com que ela quase grite com ruídos felizes e extraia sua alegria. Vendo seus lábios, Akira quase dá um beijo. No entanto, ele de repente percebe lágrimas se formando em seus olhos e a compreensão imediatamente o traz de volta à realidade. Horrorizado com o que quase fez, Akira se afasta e pergunta se ela está com raiva. Mikoto diz que não, mas ele ainda se sente oprimido pela culpa, pede desculpas e sai correndo do apartamento na chuva. No dia seguinte, durante as férias escolares, Mikoto almoça como de costume com Oka, e ela retribui o favor dando baba a Oka. Depois de prová-lo, Oka cora de repente e sente uma excitação estranha que nunca havia experimentado antes, mesmo com o namorado. Curioso, Oka pergunta se algo aconteceu entre Mikoto e Akira, e Mikoto admite que algo aconteceu, embora não explique os detalhes. Ao ouvir isso, Oka garante que é completamente normal que seu corpo mude quando ela está apaixonada. Mikoto pergunta a Oka se ela passou por algo semelhante, e Oka diz que sim enquanto namorava Bueno. Com isso, Mikoto corre para algum lugar privado, e ao tocar sua orelha, a mesma que Akira lambeu, ela começa a chorar. Enquanto isso, Akira passa o dia escolar inteiro se sentindo infeliz e envergonhado depois do que fez com Mikoto. Mais tarde, ele se desculpou repetidamente pelo que aconteceu na noite anterior. Mikoto calmamente diz que não está com raiva e até lhe oferece sua saliva habitual novamente. No entanto, Akira se recusa e pede que ela dê um tapa nele por fazê-la chorar. Mikoto avisa que o tapa dela vai doer, mas ele insiste, então ela bate com força no rosto dele, deixando machucado na bochecha. Mas então ela diz a ele para tocar sua orelha, e quando ele faz isso suavemente, suas pernas tremem e lágrimas começam a se formar em seus olhos novamente. Ela explica que desde que ele tocou sua orelha na noite anterior, seu corpo reage fortemente sempre que é tocado ali. Akira pede desculpas novamente, mas Mikoto diz para ele não se preocupar com isso. Ela então prova a saliva dele, o que faz com que ela fique com o mesmo hematoma que ele, dizendo que quer sentir a dor dele e que ele não deveria se sentir culpado pelo que fez. No entanto, Akira diz que ela não deveria fazer isso porque ele nunca quer vê-la machucada ou o rosto que ele ama manchado por um hematoma. Sem dizer mais nada, Mikoto lhe dá um pouco de sua saliva, fazendo-o corar e ela rapidamente foge, tentando esconder as emoções que se acumulam dentro dela. No dia seguinte, Mikoto aparece para a aula com um horrível caso de cabelo na cama, e Akira percebe imediatamente e silenciosamente se pergunta o que aconteceu com ele durante a noite. Mais tarde, Oka se aproxima e se oferece para ajudar a pentear o cabelo de Mikoto. Ela leva ao vestiário e experimenta um novo penteado para ela, que mostra seu rosto. Oka sugere que ela use esse novo estilo por um dia e, após alguma insistência, Mikoto concorda. Na aula, todos ficam surpresos com a transformação. Com o cabelo bem penteado, seu rosto fica totalmente visível e ela parece completamente diferente. Com isso, a turma do Simpson começa a falar sobre como ela está bonita, e ouvi-los elogiá-la deixa Akira estranhamente com ciúmes. Mais tarde, quando ele e Mikoto voltam para casa juntos, ele pergunta se ela planeja usar o mesmo penteado novamente amanhã. Mikoto responde que depende se Oka estiliza para ela novamente, e Akira diz sem rodeios que na verdade preferiria que ela voltasse ao seu penteado bagunçado de costume. Ela pergunta por quê, e Akira não responde diretamente como em sua mente. Ele raciocina que raramente consegue ver o rosto dela com clareza, mesmo sendo ele quem está namorando ela, e parece injusto que todos os outros de repente tenham a mesma opinião com tanta facilidade. Sem avisar, Mikoto deixa cair a bolsa, tira os laços de cabelo e diz a Akira para bagunçar o cabelo novamente. Confuso, mas obediente, ele passa as mãos por ele até ficar bagunçado como antes. Satisfeita, ela diz que só voltará a estilizá-lo se ele realmente quiser. Então ela se afasta casualmente, deixando Akira parado ali atordoado. No dia seguinte, durante o intervalo, Oka se aproxima de Mikoto novamente animado, pronto para experimentar outro penteado. Mas desta vez Mikoto recusa. Oka insiste que tem novas ideias, como o penteado de Goku ou a testa cortada de Vegeta, mas Mikoto recusa firmemente e Oka imediatamente suspeita que Akira teve algo a ver com isso. Então Oka de repente prova um pouco da saliva habitual de Mikoto por curiosidade, e isso instantaneamente a faz corar. Confusa com a sensação estranha, ela pergunta se aconteceu algo entre Mikoto e Akira. Mikoto responde calmamente que nada de importante aconteceu,
mas diz que Akira fez algo que a fez se sentir muito bem. Quando Oka pergunta o que era, Mikoto simplesmente se levanta e bagunça o cabelo em vez de explicar. Sem entender o que isso significa depois da escola, Oka pede ao Eno que bagunce o cabelo dela também só para ver o que acontece. O resultado a faz corar imediatamente, e ela percebe que ter o cabelo bagunçado por alguém que ela ama é realmente maravilhoso. No dia seguinte, durante o intervalo, um dos colegas começa a vender fotos que tirou secretamente de Mikoto quando o cabelo dela foi penteado antes. Muitos dos meninos rapidamente se reúnem para olhar para eles. E quando Akira vê o que está acontecendo, fica furioso ao ver todos admirarem o rosto de sua futura mamãe. O aluno que vende as fotos até pergunta a Akira se ele quer comprar uma, e Akira recusa imediatamente, embora parte dele realmente queira uma cópia. Enquanto o grupo continua olhando as fotos, alguém de repente comenta que Mikoto se parece muito com um ídolo popular chamado Momo Kaimai, que recentemente se tornou famoso online. Akira está curioso sobre a comparação, então depois da escola, ele vai para uma livraria e vai direto para casa. Ele então encontra o álbum de fotos de Momoka e, para sua surpresa, o ídolo realmente se parece com Mikoto. Depois de olhar para ele por um momento, ele decide comprar o livro, mas o Eno entra na loja ao mesmo tempo e vê Akira segurando-o. Envergonhado, Akira dá uma desculpa rápida e sai correndo. De volta a casa, ele imediatamente folheia o álbum de fotos novamente e durante toda a noite ele o usa para sua sessão noturna. Enquanto isso, no dia seguinte, voltando para casa, o Eno conta a Oka sobre a situação das fotos vendidas na escola. Ela pergunta se ele comprou uma, mas o Ezo diz com orgulho que não, já que só tem olhos para ela. Ele também menciona que Akira também não comprou as fotos, mas o viu comprando o álbum de fotos de Momoka, o que Oka acha interessante. No dia seguinte, ela vai até Mikoto e estuda seu rosto de perto para confirmar a semelhança, enquanto Mikoto não tem ideia de quem é Momoka Imei. Oka explica que ela é uma ídolo famosa que se parece quase exatamente com ela e menciona que Akira comprou seu álbum de fotos. Mais tarde naquele dia, depois de babar em Akira, Mikoto liga para Akira e ela pergunta diretamente se ele realmente comprou o álbum de fotos. Akira admite que sim, mas rapidamente explica que só se interessou porque o ídolo lembrava dela. Ao ouvir isso, Mikoto manda ele levar o álbum de fotos para o parque. Então, quando eles se encontram, Akira mostra nervosamente para ela, e Mikoto folheia as páginas e pede que ele mostre sua foto favorita. Assim que ele o faz, ela calmamente pega sua tesoura e corta a página em pedaços, enquanto Akira só consegue ficar olhando em estado de choque. Mikoto então declara que já a tem como namorada, então não precisa ficar olhando para uma vadia de ídolo que faz cirurgia plástica. Então ela se afasta e enquanto observa sair, Akira percebe que ele não é o único que fica com ciúmes facilmente. Poucos dias depois, Akira volta novamente à livraria e compra outro conjunto de fotos de edição limitada do ídolo Momoka Imei. Em sua mente, ele se convence de que Mikoto simplesmente não entende que ele só olha para o ídolo porque ela se parece com ela. Sentindo-se satisfeito com sua compra, Akira sai. Mas assim que ele sai da loja, uma garota de cabelos curtos o cumprimenta. A princípio ele não a reconhece, mas ela logo revela que é Hayakawa. O novo penteado dela o surpreende tanto que ele cora um pouco, e os dois começam a caminhar juntos enquanto o alcançam. Hayakawa pergunta como estão todos da antiga escola desde que ela foi transferida, e Akira diz a ela que todos estão bem e menciona que o Eno até tem namorada agora. Hayakawa parece surpresa e pergunta como ela é. Akira, brincando, a descreve como uma anã baixa com proporções insanas. Então ela pergunta a Akira se ele tem namorada, e por um momento ele pensa em Mikoto, mas em vez disso, afirma sem jeito que ainda está solteiro. Ao ouvir isso, Hayakawa admite que presumiu que ele deve ter encontrado alguém que o fez esquecê-la, e Akira congela ao ouvir isso e pergunta o que ela quis dizer. Hayakawa explica calmamente que ela sempre soube que ele gostava dela na escola, vendo como por 3 anos ele olhava constantemente para a nuca dela durante as aulas. Envergonhado, Akira pergunta como ela descobriu isso, e ela revela que seu estojo tinha um pequeno espelho dentro, para que ela pudesse vê-lo olhando para ela o tempo todo. Depois de compartilhar essa história, Hayakawa pergunta provocativamente se ele já quis tocar o cabelo dela, e ao vê-lo lutar para se responder, ela ri e pede desculpas por tentá-lo. Ela então menciona que recentemente terminou com o namorado, então ouvir que alguém já gostou dela fez se sentir um pouco melhor. Encorajado por isso, Akira começa a falar sobre o tamanho de sua paixão. Ele até se lembra de uma vez em que um dos cabelos dela ficou preso em uma cadeira, e ele secretamente o levou para casa para usar como parte de sua atividade divertida. No meio da história, ele de repente percebe o quão assustador isso parece e pede desculpas rapidamente. Surpreendentemente, Hayakawa não parece incomodada e admite que uma vez escondeu algo semelhante de um garoto de quem gostava. Eles ficam sentados juntos por um tempo, e Akira diz que seu ex deve ser um tolo por deixar alguém como ela ir, e ouvir isso de repente faz Hayakawa começar a chorar. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela pergunta se estaria tudo bem se eles continuassem se encontrando assim de vez em quando. Mas ele só consegue se concentrar na saliva escorrendo do rosto dela.
E sem pensar, Akira deixa escapar que concordaria se ela o deixasse provar sua saliva. No momento em que as palavras saem de sua boca, ele se arrepende e rapidamente pede desculpas, mas Hayakawa lambe os dedos dela e o oferece para beber. Perdendo a tentação, Akira lentamente se aproxima. Mas quando ele está prestes a beber a saliva dela, as palavras de Mikoto de repente ecoam em sua mente, dizendo-lhe como a saliva dela é a prova do vínculo especial entre eles. Esse pensamento faz parar imediatamente, e ele chora ao perceber que fazer isso com outra pessoa também trairia o vínculo que ele tem. Akira se afasta e pede desculpas repetidamente, dizendo que deixou seus impulsos tomarem conta dele. Hayakawa suspira e diz que sabia que ele provavelmente tinha namorada afinal. No final, Akira admite a verdade que tem namorada. Mas como ele gostava de Hayakawa há tanto tempo, ele se empolgou durante a conversa. Curioso, Hayakawa pergunta se ele já provou a saliva da namorada, e quando ele admite que sim, ela brincando diz que o dela pode ser ainda mais doce. Mesmo assim, Akira recusa. Ele pede desculpas novamente e explica que sua namorada é muito importante para ele. Antes de sair, Hayakawa pergunta o nome da garota com quem está namorando, e Akira diz que o nome dela também é Miko. Mais tarde, em casa, Hayakawa reflete sobre a conversa e pensa que se eles ainda estivessem na antiga escola, Akira provavelmente não a teria recusado, e isso a faz querer reivindicar Akira ainda mais, apesar de ele já estar namorando alguém. No dia seguinte, Mikoto é abordada por Hayakawa e ela se apresenta, mas Mikoto já sabe quem ela é. Então Hayakawa a convida casualmente para visitar o festival cultural da escola no domingo e entrega a ela um pequeno livreto sobre o evento antes de partir, dizendo que Akira também estará lá. Naquela mesma noite, Hayakawa liga para Akira e pede que ele se encontre com ela. Quando eles se conhecem, ela mostra um hematoma e explica que o ex-namorado quer voltar a ficar juntos. Mas quando ela o rejeitou, ele reagiu mal. Chateado por ela, Akira ouve enquanto ela pede um favor. Ela quer que ele finja ser seu namorado durante o festival para que seu ex finalmente a deixe em paz. Apesar de não ter certeza, Akira finalmente concorda em ajudar. Hayakawa agradece e sai feliz. Mas uma vez fora de vista, ela casualmente enxuga o hematoma, revelando que era falso. No dia seguinte, Mikoto compartilha sua saliva habitual com Akira e pergunta se ele tem planos para domingo. Nervoso, ele mente e diz que vai sair com Ueno, e Mikoto aceita a resposta calmamente. Porém, mais tarde, Mikoto almoça com Oka, que comenta que vai a um festival cultural com Ueno. Mikoto fica imediatamente confuso porque Akira disse que estaria com ele naquele dia, mas Oka rapidamente confirma que Ueno definitivamente prometeu ir com ela. Quando chega o domingo, Akira entra nervoso na academia feminina onde acontece o festival e ainda se sente culpado por mentir para Mikoto. Olhando o folheto do evento, ele percebe que o festival tem como tema fantasias. E nesse momento, Hayakawa aparece na frente dele, vestida exatamente como costumava ser na antiga escola, usando perucas e seu antigo uniforme. Sorrindo, Hayakawa explica que achou que seria divertido recriar sua antiga aparência. Então ela agarra a mão de Akira e o puxa para o festival com ela. Então, enquanto caminhava pelo festival, Hayakawa segura firmemente o braço de Akira. Sentindo-se estranho, ele educadamente pede que ela não se agarre tanto a ele. Mas Hayakawa rapidamente responde que se ela não agir como se ele estivesse quebrando-a bem, seu ex-namorado não acreditaria que eles estão realmente namorando. Em outras partes do festival, Ueno e Oka estão explorando as diferentes atrações. Oka diz com entusiasmo que quer dar uma olhada no café da empregada, então Ueno pede licença por um momento para usar o banheiro. Ao retornar, fica chocado ao ver Oka vestida como uma das empregadas domésticas. Por um momento, ele gostou da visão em comum, mas quando alguns caras pediram para tirar fotos com ela, seu humor piorou instantaneamente. Irritado e com ciúmes, Ueno sai furioso, deixando Oka para trás. Enquanto vagava sozinho, Oka de repente vê Akira andando com uma garota que definitivamente não é Mikoto. Enquanto isso, Hayakawa leva Akira para uma sala de aula vazia e confuso, ele pergunta por que eles vieram lá. Hayakawa sorri e pergunta se ficar sozinho na sala de aula com ela o lembra dos dias em que trabalhavam juntos nas atividades do conselho estudantil. Do lado de fora da porta, Oka se aproxima silenciosamente e os ouve conversando sobre seu passado compartilhado. Dentro da sala, Hayakawa pergunta a Akira se ele já quis abraçá-la naquela época, e Akira admite que sim, mas nunca teve coragem. Hayakawa diz a Akira que agora ele finalmente terá a chance de abraçá-la se quiser, mas Akira recusa imediatamente. Ela continua insistindo na ideia, perguntando se é por causa da namorada dele e se os sentimentos dele por ela desapareceram só porque alguém novo apareceu. Hayakawa então pega a mão dele e aproxima do rosto dela, sugerindo que se ele namorasse com ela, ela poderia até deixar o cabelo crescer novamente como antes. Ao ver essa safada em ação, Akira entra em pânico e lembra que já tem namorada. Mas então Hayakawa lambe o dedo e de brincadeira diz a ele para prová-lo. Lá fora, Oka está prestes a intervir, mas alguém fantasiado de robô a impede de interromper. De repente ela percebe os olhos familiares de Mikoto dentro da fantasia e percebe que Mikoto estava observando tudo.
De volta à sala, Akira recusa firmemente a oferta de Hayakawa, e ela o avisa que ele pode se arrepender de ter virado para baixo um par de bochechas quentes como as dela. Nesse momento, Mikoto entra de repente na sala de aula e Akira fica completamente chocado ao vê-la ali. Mikoto diz calmamente que, em vez de fugir da situação, eles deveriam simplesmente deixar Akira decidir o que ele realmente quer. Ela então venda os olhos dele e explica que Akira simplesmente precisa identificar de quem é a saliva que ele está provando. Hayako concorda com a ideia e, após decidir quem vai primeiro, Mikoto dá um passo à frente. No momento em que Akira prova, ele imediatamente o reconhece como sendo de Mikoto, e a reação é tão forte que seu nariz começa a sangrar e seu picles começa a vazar. Mikoto então remove seu disfarce de robô e diz a Hayakawa que este é o vínculo que ela compartilha com Akira. E mesmo sem vê-la, ele percebeu que era ela. Ela então desafia Hayakawa para ver se ela consegue a mesma reação dele. Mas quando ela faz isso, ela começa a chorar e se recompõe. Mikoto calmamente diz a ela que ela não precisa provar nada e que se realmente houvesse um vínculo, Akira já saberia. Ao ouvir isso, Hayakawa se esforça para falar. Akira intervém e sugere que todos se acalmem. Ele gentilmente diz a Hayakawa que ela recentemente rompeu o relacionamento, então suas emoções provavelmente estão confusas. Então, Hayakawa finalmente admite que sempre que ela gosta de alguém, essa pessoa sempre parece gostar de outra pessoa, e até mesmo seu ex-namorado ainda está apaixonado por outra garota. Desesperada, ela pergunta a Akira uma última vez se ele realmente não gosta mais dela, e Akira responde honestamente, dizendo que naquela época ele ficou feliz quando ela lhe pediu para ajudar no festival. Mas agora as coisas são diferentes, pois seu coração pertence a Mikoto. Antes que ele possa continuar, Mikoto o interrompe de repente e prova a saliva de Hayakawa, surpreendendo a todos. Ela diz que na verdade tem um gosto doce e diz a Hayakawa que um dia ela encontrará alguém que realmente retribui seus sentimentos. Enquanto isso, Akira começa a se perguntar qual seria o gosto da saliva de Hayakawa, mas rapidamente afasta o pensamento. Naquele momento, sua venda escorrega e ele acidentalmente vê o estado em que as duas garotas estão. Nesse momento, Oka irrompe na sala de aula e imediatamente aponta que Akira pode ver tudo terminando com ele levando um tapa. Enquanto ele está deitado no chão se recuperando, Oka repreende Mikoto e Hayakawa por deixarem as coisas ficarem tão ridículas por causa de um cara sem noção. Mas Hayakawa finalmente ri da situação absurda. Ela admite que estava se sentindo perdida após o rompimento e que agir de forma imprudente ajudou a distraí-la da dor. Ela também diz a Mikoto que ver o estranho vínculo entre ela e Akira a deixou com um pouco de ciúme. Mais tarde naquele dia, Akira pergunta nervosamente a Mikoto se ela está com raiva dele e Mikoto pergunta calmamente por que ela estaria. Akira admite que é porque conheceu Hayakawa secretamente sem contar a ela. Mikoto responde que uma vez ela teve uma queda, e se essa pessoa pedisse para encontrá-la novamente, ela também poderia ter ido e provavelmente mantido isso em segredo. Então de repente ela mostra a língua e admite que estava brincando. Mas acrescenta que se a ideia de ela fazer isso o deixa desconfortável, então ele não deveria fazer a mesma coisa com ela. Ao ouvir isso, Akira pede desculpas sinceramente e percebe que se esgueirar para conhecer outra garota pelas costas de sua namorada foi realmente uma atitude muito idiota. Poucos dias depois, Oka se aproxima de Mikoto e pergunta se ela pode lhe ensinar a famosa técnica da tesoura que ela sempre usa. Mas Mikoto recusa imediatamente, o que deixa Oka decepcionado. Mudando de assunto, Oka menciona Akira, e ela brinca que, como ele acidentalmente viu Mikoto em toda sua glória durante o incidente do festival, essa imagem provavelmente ficará gravada em sua cabeça para sempre. Mas Mikoto finge que isso não a incomoda. Então Oka de repente revela que ela tirou secretamente uma foto de Mikoto naquele dia, e Mikoto rapidamente tenta agarrá-la. Mas Oka se recusa a entregá-lo. Mas antes que Oka possa reagir, Mikoto pega sua tesoura e executa seu movimento característico, cortando a foto em pedaços instantaneamente. Mais tarde naquela tarde, Akira e Mikoto voltam para casa juntos como de costume. E, infelizmente para o cérebro idiota e amoroso de Akira, ele não consegue parar de lembrar o que viu naquele dia no festival e se esforça para agir normalmente enquanto caminha ao lado dela. Mikoto para de repente dar a ele sua saliva diária habitual, então ela pede um pouco dele em troca, mas Akira recusa, dizendo que não está se sentindo bem. Enquanto ele está distraído, Mikoto o engana e consegue pegar alguns de qualquer maneira. E no momento em que ela prova, seu coração de repente começa a disparar. Confusa com a sensação repentina, ela pergunta por que seu coração está batendo tão rápido, mas Akira entra em pânico e foge sem responder. Mais tarde, quando Mikoto chega em casa, ela percebe que seu coração ainda está batendo forte, e ela se lembra do que Oka disse antes sobre ele ainda se lembrar de suas tramas. No dia seguinte, na escola, Akira parece completamente distraído na aula por causa de um estranho efeito da saliva de Mikoto. Ele fica imaginando ela sem roupa sempre que olha para ela. Depois da escola, quando eles se separam durante o dia, Mikoto dá-lhe novamente sua saliva habitual e o efeito retorna imediatamente. Oprimido, Akira de repente a abraça, mas Mikoto rapidamente o empurra e balança a tesoura, cortando acidentalmente seu lenço em pedaços.
Mas então ela percebe que a testa dele está sangrando e, percebendo que ela o machucou acidentalmente, ela imediatamente pede desculpas e diz para ele ir até a casa dela para que ela possa tratar o ferimento. Assim que eles chegam, Mikoto entra para pegar um kit de primeiros socorros. Enquanto procura, ela percebe uma moldura sobre a mesa. Sem pensar, ela corta ao meio com a tesoura. Só então ela percebe que acidentalmente cortou parte da cortina também. Enquanto isso, Akira espera em seu quarto. E assim como antes, ele percebe a cama dela e se inclina para sentir o cheiro do travesseiro novamente. Mas desta vez ele percebe que o travesseiro está úmido. Então Mikoto retorna com o kit de primeiros socorros e começa a tratar seu ferimento. Akira comenta que geralmente nunca erra o alvo ao usar uma tesoura e pergunta se algo está errado. Ela explica que teve um sonho estranho na noite anterior. Akira menciona que seu travesseiro estava molhado e se pergunta se isso tem relação com aquele sonho. E a pergunta instantaneamente deixa Mikoto envergonhado. Tentando mudar de assunto, Mikoto dá-lhe um pouco de saliva novamente, e assim que Akira prova, sua visão fica embaçada e ele começa a ver as mesmas imagens estranhas novamente. Com medo de perder o controle e abraçá-la novamente, ele rapidamente se levanta para sair. Mikoto tenta impedi-lo, mas ele acidentalmente a empurra para a cama. Sentindo-se culpado, ele corre para se desculpar. Porém, ele pisa no kit de primeiros socorros e escorrega. Ao cair em sua direção, ele entra em pânico de repente, lembrando-se da tesoura dela. Com medo de se machucar novamente, ele torce o corpo no meio da queda e acaba batendo a cabeça na cabeceira da cama, preocupando Mikoto ainda mais. Akira explica que não queria cair em cima dela e ouvir isso faz Mikoto se sentir péssimo. Ela gentilmente empurra o rosto dele em seus filhotes gêmeos e diz que teria sido melhor se ele simplesmente a tivesse abraçado em vez de se machucar. Mais tarde, após terminar os curativos, Akira pergunta novamente sobre seu sonho, mas Mikoto se recusa a responder e fecha rapidamente a porta ao sair. De volta para dentro, ela testa novamente a tesoura apontando para outro porta-retratos, e desta vez corta perfeitamente sem tocar nas cortinas. Ela percebe que sua mira voltou ao normal e suspeita que o abraço anterior pode ter ajudado. Naquela noite, Akira sonha em perseguir Mikoto em sua fantasia de coelho e a vê esmagando Mochi que se transforma em mini Mikotos, que reúnem e sufocam Akira e seus Mokis. Mais tarde, na escola, Akira percebe que Bueno também está com um curativo no rosto e pergunta ao Mano o que aconteceu. Bueno explica que Oka estava praticando com uma tesoura que acidentalmente jogou direto nele. Enquanto conversam, uma garota chamada Suano aparece e avisa a Akira que uma professora quer vê-lo. Ela percebe que o curativo dele está escorregando e o substitui por um novo. De sua mesa, Mikoto observa a cena e fica com um pouco de ciúme enquanto Suano leva Akira embora. Enquanto caminhava pelo corredor, Akira teme que Mikoto possa interpretar mal a situação e pede a Suano que lhe devolva o curativo original. Mais tarde, depois da escola, Akira encontra Mikoto novamente, e ela percebe que ele está usando o mesmo curativo que ela lhe deu antes. Akira explica sem jeito que ele sentiu que o dela ajudaria a cicatrizar mais rápido. Mikoto então dá a ele sua saliva diária habitual, e enquanto ele prova, Akira de repente a abraça novamente por hábito. Envergonhado, ele rapidamente pede desculpas, mas desta vez Mikoto diz calmamente que realmente queria que ele a abraçasse antes de sair. Ouvir isso deixa Akira incrivelmente feliz porque finalmente parece que ele está se aproximando do coração dela. Poucos dias depois, Akira chega em casa e encontra sua irmã Yuko dormindo e babando um pouco durante o sono, e a visão estranhamente o faz corar. Quando ela acorda de repente, Akira pergunta nervosamente se ela tem namorado. Yuko imediatamente estranha a pergunta e o chama de estranho antes de sair da sala. Alguns dias depois, Mikoto está fazendo compras quando inesperadamente encontra Yuko, e ela a cumprimenta educadamente antes de sair. Mas enquanto ela se afasta, Yuko a convida para almoçar juntas em um café próximo. Enquanto eles sentam e conversam, Yuko de repente pega o uniforme escolar de Mikoto e comenta que é exatamente igual ao que ela costumava usar. E quando Mikoto pergunta o que ela quer dizer, Yuko revela que frequentou a mesma escola 6 anos antes. Ela explica que ver Mikoto naquele uniforme a fez sentir nostalgia de seus próprios tempos de escola, e é por isso que de repente ela a convidou para sair. Depois de um tempo, Yuko pergunta se Akira tem namorado ou alguém de quem gosta, e Mikoto cora um pouco e diz que não tem certeza. Então ela pergunta a Yuko se ela já namorou alguém quando estava na escola. Yuko admite que já teve um namorado de sua turma, e depois conta como Akira recentemente a viu babando durante o sono e perguntou sobre seu relacionamento. Yuko se lembra de como seu antigo namorado uma vez tirou uma foto dela dormindo e babando durante os tempos de escola. Envergonhada, ela pede desculpas por falar tanto sobre o passado, mas Mikoto gentilmente pergunta o que aconteceu com aquele relacionamento. Yuko explica que depois que foram para a universidade, eles se separaram lentamente. Mesmo agora, ela às vezes se pergunta se ele ainda tem aquela foto antiga dela dormindo. Antes de partirem, Yuko pergunta a Mikoto se ela gosta de alguém no momento, e Mikoto admite que sim. Ouvir isso faz Yuko sorrir melancolicamente
e dizer que gostaria de poder ser tão jovem novamente. Enquanto eles se separam, Yuko dá um pouco de mochi para Mikoto, dizendo que todos na família adoram. No dia seguinte, Akira e sua família visitam o túmulo de sua mãe, e Yuko diz a Akira para limpar a lápide antes de orarem juntos. Depois disso, Yuko casualmente diz que até que Akira consiga um emprego adequado, ela planeja cuidar dele como um pai faria. Akira fica surpresa e pergunta se isso significa que ela não pensará em casamento até então. E quando Yuko confirma isso, ele se sente culpado. O pai deles entra na conversa e sugere que Yuko também se concentre em seu próprio futuro. Mas Yuko brinca que nenhum deles consegue administrar adequadamente as tarefas domésticas básicas, então alguém precisa manter as coisas funcionando. Dias depois da escola, Mikoto conta a Akira que encontrou Yuko enquanto fazia compras e menciona que Yuko já teve um namorado. Akira fica surpreso ao ouvir isso, já que ele não sabia disso. Quando ele pergunta se eles ainda estão juntos, Mikoto explica que eles terminaram após a formatura. Pouco depois, Mikoto pergunta a Akira se ele gosta de mochi, e ele diz que não liga muito, embora sua falecida mãe adorasse. Quando Mikoto pergunta sobre ela, Akira explica que sua mãe faleceu quando ele ainda era bebê, e por isso, ele não tem lembranças dela e não sente a mesma tristeza que os outros sentiriam. Depois da habitual sessão de smoothie de saliva, Mikoto de repente diz que quer visitar o túmulo de sua mãe com ele no próximo domingo. Então chega o dia, Akira sai de casa e diz a Yuko que se ela encontrar alguém de quem gosta novamente, ela não deve se conter por causa dele ou do pai. No caminho para conhecer Mikoto, ele percebe que, como os dois estão vestindo roupas casuais em vez de uniformes escolares, quase parece que estão tendo um encontro de verdade. Então Mikoto chega com um vestido fofo e carregando flores, explicando que trouxe para sua mãe. Eles pegam o ônibus juntos para o cemitério, e no caminho Akira se pergunta por que ela se vestia tão bem. Quando eles chegam, Mikoto explica que normalmente não se esforça muito nos looks, mas desde que ela estava conhecendo a mãe do namorado, ela queria parecer respeitosa, o que realmente toca a Akira. Então, no túmulo dela, Mikoto pergunta como era a mãe de Akira, e ele admite que não sabe muito e diz que basicamente foi Yuko quem o criou. Mikoto então pede que ele coloque a mão na lápide, e depois disso, ela pede que compartilhe saliva com ela. Akira segue silenciosamente seu pedido e o momento parece mais significativo do que sua habitual troca degenerada. Quando ele abre os olhos novamente, ele percebe Mikoto chorando e percebe que lágrimas escorrem por seu rosto também. Mikoto gentilmente diz a ele que mesmo que ele não se lembre, ele chorou muito quando sua mãe morreu. Ela diz que o motivo pelo qual ele cresceu alegre apesar da perda foi o amor que seu pai e sua irmã lhe deram. Em seguida, ela acrescenta que deseja se tornar alguém que também possa lhe trazer felicidade no futuro, como eles fizeram. No caminho para casa, ela diz a ele docemente que eles farão mais coisas que os amantes fazem bem na hora em que as cerejeiras estão florescendo. Se você assistir esse resumo do anime até o final, comente abaixo do bebedor babado. E se você adora recapitulações de anime como essa, assista a este vídeo.